Satanás é uma invenção humana. Não prega a condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque no inferno não existe. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus não pode perder nenhum filho dele, nenhuma filha dele. Eu digo, gente, quando eu como teólogo podia dizer isso, perdia imediatamente a cátedra. Porque o inferno tinha que estar ali. Tinha que estar ali. O medo estava sempre sendo usado, né? Como uma ferramenta de convencimento. Continua, né? Especialmente nessas igrejas pentecostais que trabalham com o inferno, com o demônio toda hora. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que você perde a alegria de viver. Pois bem, meus irmãos, vocês acabaram de ver o vídeo de um teólogo dando uma entrevista falando que o inferno não existe e que o inferno é uma invenção da mente humana. Eu sou o pastor Rafael, vosso irmão em Cristo, e eu estou aqui para falar um pouquinho acerca desse vídeo, deixar aqui a nossa opinião e um pouquinho que conhecemos acerca da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, a que ponto nós estamos chegando com tamanhas heresias que estão sendo ensinadas e que esses ensinamentos heréticos estão sendo baseados na Bíblia, no estudo. O apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e a gente percebe que essa fala do apóstolo Paulo registrada dentro do texto sagrado tem surtido efeito e muitas pessoas estão morrendo espiritualmente por causa de ensinamentos como esse que a gente acabou de ver. Eu queria ressaltar que ele disse que inferno é uma invenção da mente humana, e ele fez uma comparação do lixão que havia ali fora de Jerusalém, e que Jesus comparava esse lixão com Hades, e por isso ele dizia que o bicho não morria, o fogo não apaga, porque esse lixão que ficava ali fora de Jerusalém era o lugar onde as pessoas jogavam o seu lixo, e a gente sabe que no local onde se acumula muito lixo, fica um cheiro insuportável e fica também bichos ali, tapuru, vermes, que vão se formando no meio daquele lixo. Mas eu queria ressaltar o que está escrito em Marcos 9, verso 47, que diz: se o teu olho te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, porque te é melhor entrar no céu com um só olho do que ambos os olhos, estando na tua face, seres lançado dentro do inferno. Quem disse isso? Foi o próprio Jesus. Jesus falou que se tem algo na nossa vida que cause escândalo, que possa nos trazer risco de perdermos a salvação, ele disse: arranca e lança fora, porque é melhor perder alguma coisa aqui na terra e entrar no céu do que deixar de perder e ir para o inferno. Quem disse isso foi Jesus. E eu também percebi no vídeo desse teólogo herege, que não merece a atenção da igreja que está aguardando o arrebatamento, ele disse que o inferno foi criado para causar medo, para que as pessoas façam alguma coisa baseada no medo, e isso é bíblico. O apóstolo Paulo disse em Filipenses para nós operarmos a nossa salvação com temor e com tremor. Aquilo que você não faz na presença de Deus por respeito, por amor, pode ser feito por medo. Aliás, nós devemos sim ter medo desse Deus que se ira todos os dias. Diz na Bíblia que todos os dias Deus se ira, e nós devemos sim. Aliás, qual é o cristão que não tem medo de ir para o inferno? Eu tenho, e esse medo é benéfico. Existem medos, terrores que são benéficos, que servem para prevenir algo de ruim. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu subia em qualquer árvore. Hoje eu tenho medo de subir numa árvore muito alta, porque eu sei que eu posso correr risco de cair por causa do peso que eu tenho, da falta de agilidade que eu tinha e hoje não tenho mais. Hoje eu já não atravesso a rua como eu atravessava antes. Hoje eu observo bem para ver se vem ou não vem carro que possa causar um acidente. Então existe medo que é benéfico, e o reino do céu,
A salvação de um cristão, de alguém que quer entrar no céu, tem sim que ser operada por temor, respeito, reverência e por medo, disse Paulo. E o medo de ir para o inferno é benéfico, porque existem pessoas que querem pecar, mas pelo medo que elas têm de ir para o inferno, elas evitam o pecado. Então o medo é benéfico. As pessoas têm que ter medo de ir para o inferno, sim. O inferno precisa causar medo, porque esse medo é benéfico. Ah, pastor, mas essa pessoa está vivendo oprimida, ela está vivendo o evangelho, não é por amor, é por medo. Que seja por medo, porque lá na frente, lá no final, quando ela comparecer no dia do juízo, aquele medo que ela teve de ir para o inferno, que impediu ela de mentir, impediu ela de adulterar, impediu ela de roubar, lá na frente será benéfico. E o apóstolo Paulo disse que devemos operar a nossa salvação com temor e com tremor. Tem pessoas que servem a Deus com amor, com respeito, outras por medo, e todas elas que estão servindo, que tanto o temor quanto o medo está sendo benéfico, está mantendo elas na presença de Deus, lá na frente tudo cooperará para a salvação, tanto da que serve por temor, quanto da quem serve por medo. Isso é benéfico. O medo e o respeito e o temor é benéfico para a salvação de qualquer pessoa. Então está aí mais um herege, mais um ensinamento antibíblico, e que você que é cristão não dê ouvidos. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus ele é misericordioso, como Ele disse aí no vídeo. Deus é benigno, Deus é amoroso. E uma coisa que Ele disse, Deus não pode perder nenhum dos seus filhos. Em Mateus capítulo 13, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. E nessa parábola Jesus disse que existem filhos do diabo e filhos do reino do céu. E os filhos do diabo estão juntos, entrelaçados com os filhos do reino do céu. Então tem pessoas sim que naquele grande dia, Jesus disse que os ceifeiros vão separar, os anjos separarão para serem queimados, para serem atormentados na condenação eterna. Então isso é mentira, isso é o espírito de engano, isso é ensinamento de pessoa que já abandonou a fé salvífica há muito tempo. Esse é mais um ensinamento dos apóstatas da fé, aqueles que estão apostatados, aqueles que perderam a comunhão com Deus, aqueles que já não têm mais reverência. E esse faz parte de um discurso para quem quer justificar os seus erros e pecado. Quando uma pessoa peca muito e ela se habitua a pecar e ela não combate contra o pecado, ela quer álibis, ela quer conversações, ensinos que possam justificar os seus erros. Então ensinamentos como esse, tão herege, é para justificar aqueles que estão indo para o inferno a passos largos por não quererem mais se arrepender, por já terem se acostumado com os seus pecados. Então não siga esse tipo de ensinamento. Eu gostaria de ouvir o seu comentário. O que você acha acerca desse assunto? É bíblico? É antibíblico? Inferno para você existe? Não existe? Jesus falou sobre o inferno? Jesus não falou? Deixe aí nos comentários, segue a gente aqui, se inscreva no nosso canal para receber conteúdos como esse que eu tenho certeza que vão te edificar muito. Deixe o seu like e não se esqueça, a vitória não é de quem muito sabe, nem de quem muito corre, mas será sempre daqueles que perseveram. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus. Satanás é uma invenção humana. Não pregue a condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque no inferno não existe. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus não pode perder nenhum filho dele, nenhuma filha dele. Eu digo, gente, quando eu como teólogo podia dizer isso, perdia imediatamente a cátedra, porque o inferno tinha que estar ali, tinha que estar ali. O medo estava sempre sendo usado, né, como uma ferramenta de convencimento. Continua, né? Especialmente nessas igrejas pentecostais que trabalham com o inferno, com o demônio toda hora. Isso, qual é o efeito disso? O efeito disso é que você perde a alegria de viver.
Eu tenho que ser bom porque senão eu vou para o inferno, vou ser castigado. Você tem que ser bom pela bondade das coisas. O inferno lá em Jerusalém era o grande lixo.